Imagine uma corrida em grupo, chamada hoje de corrida de revezamento, onde um aliado entrega o bastão para o próximo e o próximo segue a corrida e entrega para o próximo que segue a corrida e assim por diante. Agora imagine isso na questão da fé. Imagine que você recebeu na corrida da fé o bastão da tradição, da fé, dos ensinos, da doutrina, e agora é tua vez de correr. Eu sou o pastor Diego Bulga, de Indaiatuba, em São Paulo, e fui convidado aqui, honrosamente, pela página Teologia e Tradição, para conversar sobre um assunto muito bacana, o assunto dos pais da igreja e dos concílios ecumênicos. E falar sobre esse assunto é lembrar que aqueles que correram antes de nós com a fé e trouxeram isso até os dias de hoje. Qual é a influência disso na minha vida? Qual é a influência disso na minha igreja? Vamos começar a pensar sobre esse assunto e ver como isso muda também a nossa vida e a nossa visão no dia de hoje. Vamos definir o que a gente entende como patrística. Patrística é o conjunto de escritos dos primeiros cristãos. Registra as experiências, os ensinamentos e todo o ritual, toda a vida que os primeiros cristãos tiveram, chamados então os pais da igreja. Esses foram os primeiros autores do cristianismo. E ali na patrística, nos escritos deles, nós temos um conteúdo muito grande. Nós temos também um estudo chamado de patrologia, que foi trazido então pelo teólogo luterano Johann Gerhard, para conversar então e trazer um pouco e buscar o que esses pais ensinaram para a igreja, como eles se aprofundaram na teologia, tentando manter ela na sua primeira juventude, uma forma mais pura, uma forma então que a igreja não caísse nas chamadas heresias. Quando olhamos e analisamos o período da patrologia, onde foram escritos esses livros que estão na patrística, nós vemos que ele se estende do século I até mais ou menos no século VII, por início do século VIII. Ali estão colocados os pais da igreja, que trouxeram então os ensinamentos dos apóstolos, aqueles que começaram e fizeram a linha de frente desse trabalho. É crucial pensar, principalmente nos pais da igreja hoje, para compreender todos os períodos da igreja. Não se faz uma igreja hoje sem pensar na história dela. De tempos em tempos nós temos que voltar à história. Nós temos que voltar e olhar para a igreja na sua primeira juventude, na onde a igreja estava no seu período mais fértil e como as pessoas lidaram com o que tinha pela frente. E isso vai nos ajudar a olhar para os tempos de hoje e não querer inovar e criar uma nova igreja, mas manter a primeira igreja desde sempre. O que infelizmente parece estar acontecendo é que nós temos um sério problema com grupos de pessoas que ignoram as suas raízes, ignoram a história da igreja e o tempo da igreja, ignoram todo o desenvolvimento da fé. É triste pensar que ainda muitas vezes nós enfrentamos as heresias, que já foram combatidas há muito tempo. E por isso nós vamos dar uma olhada nos pais da igreja e vamos ter uma pequena visão sobre a importância deles. O que eles fizeram dentro da igreja que hoje nós temos na nossa vida. E eu lembro que essa área de estudo ela é muito complexa. Ela não é simples, mas tudo tem um princípio. Por isso, quem sabe você que hoje está vendo esse vídeo vai se interessar sobre o assunto e vai pesquisar mais. A missão dos pais da igreja é uma missão até simples: traçar a fé, os caminhos da fé para as pessoas que ainda não têm fé. Os pais da igreja querem explorar o que foi trazido através da revelação divina e trazer isso para as pessoas, para que elas vivam isso. Eles buscam a coerência da pregação dos apóstolos e querem colocar esses ensinos de Jesus na vida das pessoas e na vida da igreja, em todos os contextos e culturas, para que as pessoas conheçam o Salvador. Mesmo que essas pessoas, chamados então pais da igreja, sejam imperfeitos, tivessem às vezes opiniões diferentes uns dos outros, tinham boas intenções. E muitos deles tiveram extremas e boas contribuições para a igreja. Olhar para os pais da igreja é olhar para a nossa teologia de hoje e dizer: isso tudo não veio do nada, tem uma raiz. Os apóstolos passaram para eles e um bom conhecimento para eles. Eles foram a linha de frente. Quando não tinha nenhuma doutrina formada, a partir dessas pessoas se começou a formar as doutrinas dos dias de hoje. Então os grandes conceitos teológicos e fundamentais dos dias de hoje estão baseados na história da igreja também. Podemos citar especialmente a doutrina da Trindade, a doutrina da igreja, do ministério, a autoridade da palavra, da Santa Ceia, a pessoa de Cristo, e houve muito mais. Houve grandes discussões sobre os sacramentos, sobre o batismo e a Santa Ceia, sobre a Trindade, sobre quem é o Filho, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo,
e como eles são o Deus triuno. E isso abriu muito caminho para todas as coisas que nós temos hoje, para todas as doutrinas que já estão formadas hoje. Seja por acertos, seja por erros, mas esses pais da igreja foram os primeiros a desbravar a teologia. Então são pessoas que nós devemos honrar muito. Não adorar, mas honrá-los, pois eles tiveram muito esforço no caminho deles, enfrentaram perseguições extremas e fizeram boas obras que deixaram muito valor para o cristianismo inteiro. E assim então eles se formam pais da igreja. Isso é um título que é dado para eles. Um título que, para a igreja aceitar essa pessoa como um pai da igreja, ela precisa cumprir 4 requisitos. O primeiro, ser ortodoxo, ter uma doutrina correta, ou seja, fidelidade à verdadeira fé. Mesmo que eles fossem imperfeitos, estavam desbravando e colocassem alguns termos que ainda não foram definidos, mas eles não podiam estar em heresias. Então, eles não podiam ter nenhum erro doutrinário crasso, grande, já reconhecido como heresia. Eles podiam explorar as suas ideias, mas eles tinham que estar de acordo, ou pelo menos tentar, com a verdadeira fé. Segundo, eles devem viver na antiguidade. Então a gente viu que eles seriam do século I até o século VII, início do século VIII. E o terceiro, ter santidade de vida, ou seja, querer viver uma vida puramente cristã, uma vida que seja um exemplo de fé para os outros fiéis. E o quarto, eles deveriam ser testemunhas fiéis, aprovados então pela igreja. Eles mesmos, não sendo perfeitos, seriam considerados como guardiões do evangelho nos tempos de desafio. Dentro da patrística destacam-se alguns tipos principais de pais da igreja. E nós vamos falar sobre dois, e os dois principais, que seriam os pais apostólicos, que são aqueles que tiveram uma relação imediata com os apóstolos, ou um contato direto com as primeiras comunidades apostólicas, escreveram cartas, talvez para essas comunidades, falando sobre a fé, as origens mais tenras que nós temos das raízes do cristão. Esses são os pais apostólicos. Tiveram uma relação muito próxima com os apóstolos e até uma relação ocular. Viram eles, viveram com eles. Então eles preocupavam-se principalmente em organização da igreja e evangelização, pois nesse momento estavam entrando muitos que eram pagãos para a igreja e traziam os seus costumes. Então ali esses pais apostólicos deviam agir. E nós temos os pais apologistas, que surgem a partir do século II. Então os pais apostólicos no século I e no século II os pais apologistas. Eles eram grandes homens de cultura. E eles tinham então um interesse um pouco diferente dos pais apostólicos. O interesse dos pais apologistas era mais ensinar e defender a fé contra as heresias. Eles tinham mais argumentos racionais, filosóficos, e eles, então, tinham que combater as heresias do seu tempo para colocar em pauta as doutrinas que iriam ser criadas. E a partir desses pais surgem os grandes concílios da igreja. E eles, então, falam sobre os assuntos que deviam ser consenso entre todos. Ocorreram 7 concílios da igreja. E você já parou para pensar quais são eles e o que eles trataram? Como eu disse antes, você já parou para pensar de onde vem a palavra trindade? De onde vem a ideia que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Expressões centrais para a nossa fé. Vêm dos concílios da igreja e da sua história. Elas foram cuidadosamente debatidas e defendidas ao longo dos séculos. No momento da história, os cristãos sentiram a necessidade de defender a fé. Defender contra coisas que estavam distorcendo muitos ensinamentos. E é muito fascinante estudar isso e perceber quão bom foram esses concílios para a unidade de fé e para o crescimento da igreja. Figuras que apareceram nesses concílios, que foram grandes figuras que estudaram a teologia e trouxeram para o jeito que a gente tem hoje, e desde o século I até o século VIII, defenderam a fé verdadeira. Então, entre os concílios, nós tivemos ao todo 7 concílios da igreja, sendo o concílio de Nicéia, para resolver a questão dos arianos, e depois a gente vai falar um pouco sobre eles. Em Constantinopla, para confirmar a personalidade do Espírito Santo e a humanidade de Cristo Jesus. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em Éfeso, para enfatizar a unidade da personalidade de Cristo. Jesus, então, possui 2 naturezas, divina e humana. E ali eles discutiam como essas naturezas interagiam entre si, sendo a pessoa de Cristo. Depois, o concílio de Calcedônia, para declarar o relacionamento entre as 2 naturezas de Cristo. Depois tivemos outro concílio em Constantinopla, para tratar a heresia monofisista sobre a natureza humana de Cristo.
E de novo em Constantinopla para condenar os monotelistas, a questão da vontade divina e da vontade humana de Jesus. E por fim, em Nicéia de novo, para tratar os problemas levantados pelas imagens e o uso delas no culto. Então hoje, olhar para os pais da igreja, os concílios eclesiásticos, concílios ecumênicos, a gente chama de toda a igreja, é olhar para a história da teologia. E aqui atrás de mim eu tenho um livro que fala muito sobre isso, A História da Teologia, de Beng Haglund. E esse livro é maravilhoso, muito bom para quem quer iniciar e estudar sobre a história dos pais da igreja e descobrir esses debates antigos e relevantes, que são ainda relevantes para nós hoje. Por isso, eu vou me basear muito nesse livro, mas algumas coisas vêm também de outras fontes. Então, quando a gente vai falar, logo depois de que acaba-se a revelação divina, começa-se então a tradição. O cristianismo enfrenta um mundo novo. Agora Deus tinha cessado a sua revelação a partir dos apóstolos e tudo estava pronto. E começam-se então outras pessoas que estudam a palavra de Deus e que a palavra de Deus chega até elas, a levarem isso para frente nas igrejas. Os primeiros escritores, os pais apostólicos, eles então são as fontes mais antigas que a gente possui no Novo Testamento, depois do Novo Testamento, para testemunho de uma fé cristã. E o primeiro deles, então, é Clemente de Roma. É o primeiro que aparece logo após os apóstolos. Ele é uma das primeiras testemunhas de fé. A sua vida passa mais ou menos, e aqui eu digo aproximadamente, pois esse é um estudo bem difícil quando se trata de coisas antigas, mas os anos aproximados de sua vida foram no ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Alguns escritores vão especular que Clemente conheceu até o apóstolo Paulo e seria então o Clemente que é citado em Filipenses, mas não tem como a gente dizer isso. Mas outros vão dizer também que Clemente foi batizado pelo apóstolo Pedro. Então, as fontes sempre vão notar como Clemente tem alguma coisa muito próxima dos apóstolos. Os seus escritos, quando citam os apóstolos, citam eles de forma mais próxima. Ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, e também é uma carta conhecida como Primeira Clemente, que ele combateu ali as divisões que estavam acontecendo na igreja, pois ali estavam entrando muitos que eram recebidos pela palavra de Deus como pagãos, e ele quis restaurar a ordem, pois os pagãos estavam trazendo as suas tradições e a igreja estava perdendo um pouco o rumo. Então Clemente foi alguém que tratou muito dos temas com aquelas comunidades sobre a Trindade, sobre a Santa Ceia, sobre então a palavra de Deus. E nos escritos de Clemente podemos achar que a palavra de Deus, quando ele cita ela, ele já reconhece os escritos dos apóstolos. Então quando a gente olha para isso, a gente vê que a palavra de Deus já começa a ser reconhecida logo após ser terminada e ser lida por alguns anos pela igreja. Clemente é alguém então que já reconhece, além do Antigo Testamento, o Novo Testamento como palavra vinda de Deus e não das pessoas. Clemente chegou a escrever um pouco sobre essas coisas, escreveu um pouco sobre a Trindade, não como com a palavra Trindade, pois ela ainda não existia. Clemente escreveu sobre a ordem da igreja e que eles deveriam estar sob a supervisão de um bispo. E era um momento que os cristãos deviam saber que ali tinham muitos cristãos novos e eles deviam se unir num propósito igual. Ele escreveu também sobre a ressurreição dos mortos e comparou isso com uma fênix, a ave que volta e que vai às cinzas e que volta à sua vida. Assim, Clemente usa uma ave mitológica para falar sobre uma coisa real, sobre como a ressurreição dos mortos se daria. E ele usa de exemplo essa ave para trazer um propósito de levar paz à igreja e levar o evangelho. E assim, então, Clemente, com diversos assuntos referentes à igreja, tenta trazer paz. E ele é alguém, então, que mostra um marco muito especial na vida da igreja. A tradição. Então aqui acaba-se a revelação e começa a tradição. Clemente foi aquele, então, que trouxe o primeiro passo da tradição. Ele não era, vamos dizer assim, inspirado pelo Espírito Santo a escrever o que escrevia. Podia cometer erros, mas era alguém que trazia, então, o ensino que já foi revelado. A revelação de Deus é base para os pais da igreja. E eles nos trazem, então, a tradição. Então a tradição não pode ser excluída da vida da igreja. Infelizmente, o caminho da tradição é um caminho muito tortuoso e que levou muitos à morte. E a morte, então, de Clemente foi ser jogado no mar, com uma pedra amarrada no pescoço. E ele tornou-se um exemplo, porque mesmo nessa hora ele não deixou a sua fé. Inácio de Antioquia,
que vive nos anos 35 até 117, foi contemporâneo de Clemente e foi bispo em Antioquia. Foi provavelmente discípulo do apóstolo João. E ele, no seu caminho, quando ele foi levado ao seu martírio, ele iria ser levado até Roma, em frente ao imperador. E ele escreveu, nesse momento, muitas cartas para muitas igrejas, sendo 7 cartas para igrejas e uma para Policarpo de Esmirna. E ele defendeu a verdadeira humanidade de Cristo Jesus contra os docetistas e os gnósticos, ambos ensinos heréticos que ensinavam um dualismo pagão, que acreditava que o espírito era bom e a carne era má, então toda a matéria era ruim. Os gnósticos separavam o Cristo divino do Cristo humano, enquanto os docetistas afirmavam que Jesus era apenas um fantasma com a aparência de um corpo, e ele não tinha um corpo de carne e osso. Inácio de Antioquia então combateu isso e mostrou que Cristo teve uma real humanidade e também era realmente Deus. E ainda mais, afirmou que na Santa Ceia Jesus estava presente e que a Santa Ceia era uma medicina da imortalidade, se referindo à vida eterna. Ele enfatiza que a igreja precisa estar unida nisso, pois, assim como Clemente, Inácio de Antioquia estava vendo a mesma época em que os pagãos traziam as suas doutrinas, quando se convertiam, não deixavam os seus costumes. E ali ele estava querendo ensinar a igreja a se unir novamente. Inácio então foi capturado, ele foi levado até Roma, e ele encarou isso, na verdade, como seu desafio final. Ele foi para o julgamento pensando, não, agora é a minha hora. E nesse caminho, então, ele escreveu aquelas cartas que eu comentei, e o seu desejo pelo martírio foi colocado numa delas. Ele escreveu o seguinte: deixai-me ser o pasto das feras. E ele realmente foi morto, jogado numa arena para morrer pelas feras. Mas ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. E como ele mesmo escreve, fogo e cruz, manada de feras, quebradura de ossos, esquartejamentos, trituração do corpo todo, os piores flagelos do diabo, venham a mim, contanto que encontre a Cristo Jesus. Foi um imenso exemplo de fé do primeiro século, em que mostra o martírio e o sofrimento que ele teve ali no final de sua vida como nada, próximo à bem-aventurança de Cristo. Alguém que esteve bem próximo dos apóstolos e também olhou para o mesmo Cristo com a mesma fé. Depois temos Policarpo de Esmirna, que viveu do ano 65 até o ano 150. Policarpo de Esmirna foi discípulo do apóstolo João. E também foi mestre de um outro pai da igreja que vem depois, Ireneu de Leão. Então Policarpo ele não fez grandes contribuições no sentido teológico, mas ele fez grandes contribuições quando se trata de um desenvolvimento da fé, um desenvolvimento da igreja, um desenvolvimento, então, de colocar a tradição apostólica de forma direta na vida das pessoas. Ele recebeu ensinamentos de João e passou direto para Ireneu de Leão. E depois ele vem e mostra a sua fé para as congregações e principalmente para a congregação de Esmirna. Então, Policarpo de Esmirna viveu até os 86 anos de idade. E conta-se uma história dele, quando foi martirizado, que ele confessou diante do imperador o seguinte: servi a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra o rei que me salvou? Ele pergunta. Policarpo foi alguém que então coloca a sua fé e mostra que Cristo nunca o fez mal na sua vida inteira. Então essa sua morte e essa sua confissão ficaram marcadas, tanto que há um escrito anônimo que se chama Martírio de Policarpo de Esmirna, que conta algumas histórias de Policarpo de Esmirna. E interessante, esse é um dos primeiros martiriólogos que nós temos, para um modelo de literatura sobre martírios. Então aqui se começa a definir que quem morre pela fé é um mártir. Sua carta então aos Filipenses, uma carta que ele escreveu, e o registro do seu martírio serviram de inspiração. E assim terminam então a época dos pais apostólicos, aqueles que tinham ligação direta com os apóstolos e os seus interesses estavam mais ligados à igreja e à união da igreja do que defender a fé diante das heresias e da filosofia. E agora então começamos o século II com o Justino Mártir, que ao ano 100 ao 165 surge. Um filósofo convertido ao cristianismo, escreve
a primeira e a segunda Apologia, e um livro chamado Diálogo com Trifão, que seria então um judeu, o qual então caluniava contra a fé. E Justino é alguém que defende a fé muito bem e argumenta que Cristo é o Logos eterno. Cristo é o Verbo eterno. E talvez uma tradução boa seja: Cristo seria a razão eterna. Ele foi o primeiro a dialogar profundamente com a filosofia, para que os filósofos da época também se abrissem ao cristianismo. E um grande destaque dele foi essa teologia do Logos. Justino foi o primeiro a articular essa teologia do Verbo, do Logos. E isso está em João 1:1, João capítulo 1, versículo 1, que vai dizer que Cristo é o Verbo encarnado. E Justino, ele pega isso e traz e permite um diálogo entre a cultura dos filósofos com a cultura cristã. Ele ensina que Cristo é o cumprimento de todas as verdades, mesmo aquelas que são parcialmente conhecidas pelos pagãos. Justino, ele falou sobre o logos espermáticos, ou seja, as sementes do verbo, as sementes da razão. E esta razão, o verbo, é Cristo, as sementes de Cristo. E ele usou isso para iniciar conversas com as correntes filosóficas da época. Ele mostra que cada ser humano tem a semente da razão divina em si, assim como os filósofos gregos então teriam, segundo essa lógica. Então os pagãos também teriam, mas só em Cristo eles podiam conhecer a verdade completa. Ali eles tinham a semente do Logos, mas essas sementes eram sempre parciais, a não ser com Cristo. Aí nós temos a plenitude. O Cristo encarnado faz com que tudo seja corretamente entendido. Isso foi um princípio dos estudos de João, capítulo 1, versículo 1, e a certeza de que Cristo, o Filho, estava presente desde a criação, com o Pai desde sempre. Justino teve outras, muitas grandes colaborações com a igreja, mas esta foi uma das maiores. E depois ele foi decapitado por volta de 165 depois de Cristo, e a sua morte ocorreu após ele ter denunciado uma pessoa muito importante, um cara chamado Crescente, às autoridades romanas. E esse Crescente depois o denunciou também, e o prefeito tentou fazer Justino se redimir, negando a sua fé. Mas Justino não nega a sua fé. Ele é preso, torturado e decapitado com outros 6 cristãos. E uma história conta que Justino, na hora então que foi ser morto e esperava subir ao céu, recebe a seguinte pergunta do prefeito: você tem certeza que você vai subir até os céus? Você supõe que você vai estar lá nos céus? E Justino responde: não suponho, tenho a maior certeza. Ele também é citado por dizer uma seguinte frase: vocês podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Sua firme convicção em Cristo leva a experimentar uma morte como Marte. Morreu em Roma, decapitado, mas deixou a marca de um dos pioneiros da apologética cristã. E depois então vem Irineu de Leão. Irineu de Leão, por volta de 125 depois de Cristo ou 130 depois de Cristo, em Esmirna. Ele era discípulo de Policarpo de Esmirna e combateu o gnosticismo na sua obra chamada Contra as Heresias. Ele apresentou a teologia da recapitulação. Cristo é o novo Adão, o Adão que deu certo. Ele refaz o caminho da humanidade. Ele defende a bondade da criação e que Deus criou as coisas boas, a unidade do Antigo e do Novo Testamento e a centralidade da Santa Ceia e do batismo. A sua obra é uma das primeiras sistemáticas da vida cristã, da fé cristã. A principal preocupação de Irineu de Leão foi a luta contra a heresia gnóstica, que já existia, que se infiltrava novamente pelo século II. Ele se dedicou muito em refutar o gnosticismo em todas as suas variações, especialmente o valentinismo e o marcionismo. E ele também se opôs ao montanismo e outras formas de pregação errônea. O marcionismo, fundado por Marcião, defendia que Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior e o Deus do Novo Testamento era o Pai revelado por Jesus. Marcião rejeitava o Antigo Testamento e usava só fragmentos do Novo Testamento e algumas cartas paulinas. O valentianismo e o gnosticismo eram muito parecidos. Eles diziam que eles eram os iluminados e só podiam ser salvos através de um conhecimento secreto, enquanto a maioria das pessoas ficaria fora.
E o montanismo. O montanismo era um movimento iniciado por um cara chamado Montano, na Frígia. Ele dizia ser porta-voz do Espírito. E ele, junto com duas profetisas chamadas Priscila e Maximília, falavam então revelações novas de Deus. E diziam que o fim do mundo estava muito próximo. Então, Irineu combateu essas pessoas, e não se sabe as circunstâncias exatas da morte de Irineu, mas ele é honrado como também mártir cristão. Muitas fontes o reconhecem como uma morte pela fé, e é provável que ele morreu mais ou menos em 202 depois de Cristo, época em que muitos cristãos foram mortos na cidade de Leão, onde ele era então bispo. A sua vida terminou também como um testemunho de Cristo. Mais tarde temos Tertuliano, no ano 160 ao ano 120, no norte da África. E ele era um jurista, ele era um retórico, que se converteu e se tornou pai da teologia latina. Ele foi o primeiro a usar a palavra trindade. E aqui a partir dele se formula a expressão uma substância, três pessoas, que nós conhecemos hoje. Ele defendeu a fé contra as perseguições, no seu escrito chamado Apologeticum. E ele combateu hereges como Marcião e um cara chamado Praxias, que criou o monarquismo modalista. A heresia que dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas facetas de Deus, manifestações diferentes de uma única pessoa divina, e não três pessoas distintas. Tertuliano então combateu Praxias, que alegava que o próprio Pai desceu à Virgem e ele nasceu e morreu e sofreu na cruz, e não Jesus Cristo. Apesar de tudo isso, Tertuliano teve grandes contribuições para o cristianismo e combateu muitos hereges. Mas, infelizmente, ele se converteu ao montanismo. E, mesmo com grandes escritos dele, muitos depois foram voltados para a ideia do montanismo. E isso levou a ser considerado herege pela igreja. Não há muitas informações, então, sobre como ele seguiu a sua vida depois e como ele morreu. Mas alguns autores defendem que ele morreu defendendo o montanismo até o final. Isso é uma história muito triste, mas que não dispensa as contribuições que ele deixou para a igreja. Nós temos também Clemente de Alexandria, ao ano 150 até o 210. Clemente de Alexandria foi o primeiro a construir uma ponte entre a fé e a filosofia grega. Ele foi o diretor de uma escola catequética e ensinou que a filosofia preparava os gentios para Cristo Jesus. E assim, a lei também preparava os judeus para Cristo Jesus. E ele teve várias obras principais, que foi a Exortação aos Gregos, o Pedagogo, Strômata. Foram três obras que ele buscou levar os cristãos da fé simples até uma compreensão mais elevada, mais profunda. E ele chamava isso de verdadeira gnose. Não no sentido herético. A verdadeira gnose seria um conhecimento amadurecido da fé. Clemente, então, diz que a fé simples dos cristãos é diferente da verdadeira gnose. Para Clemente, todo cristão tem esse ponto de partida. A fé simples. A confiar em Deus e acolher a revelação de Deus. Mas a gnose verdadeira viria a partir de um aprofundamento, onde o conhecimento da fé seria elevado, a fé seria amadurecida. E essa verdadeira gnose era a ética intelectual. E a verdadeira gnose então se opunha à falsa gnose que os hereges tinham, que se aprofundavam de maneira errada e criavam uma gnose falsa. Outras contribuições foram a sua visão sobre a igreja. Ele via a igreja como uma mãe que alimenta os seus filhos, algo universal. Ele também integrou o conceito da eficácia da teologia sacramental, como o batismo e a Santa Ceia tinham a sua eficácia, e como eles eram o mistério da regeneração, e da Santa Ceia também que concedia imortalidade, vida eterna. Então, batismo, regeneração, Santa Ceia, imortalidade, vida eterna. Eles eram eficazes. Foi um dos primeiros também a falar sobre a habitação do Espírito Santo nas pessoas, no ser humano, no homem. E também ele teve a sua hermenêutica alegórica. Isso significa que ele foi um dos primeiros a utilizar a Bíblia de uma maneira especial, interpretar da forma da interpretação alegórica. Em vez de entender só os textos ao pé da letra, ele sempre buscava um sentido mais profundo neles, conectando a mensagem que o texto trazia com alguma outra coisa por trás da história. E ele então influenciou muitos pais da igreja no futuro, especialmente um chamado Orígenes,
E essa ideia era mostrar como as histórias do Antigo Testamento apontavam para Jesus e se conectavam com o Novo Testamento, ajudando os cristãos a enxergar um significado muito maior em cada narrativa da Bíblia. Clemente teve grandes contribuições para a igreja. Ele teve que se refugiar das perseguições e, no final, refugiado, ele morreu na Palestina. Nós temos depois Orígenes. Orígenes aparece entre 185 e 253. Esses são os anos depois de Cristo. Ele foi o autor da Hexapla, uma imensa obra textual e crítica do Antigo Testamento. Depois ele escreveu De Principiis, a primeira teologia sistemática, e Contra Celso, uma brilhante carta defendendo o cristianismo contra um cara chamado Celso, que defendia uma interpretação errônea e acusava os cristãos de coisas que não faziam. Orígenes foi alguém que trouxe algumas ideias que não foram aceitas pela igreja, como a pré-existência da alma, mas também a salvação universal para todas as pessoas. Ele defendia que no final todos iriam ser salvos e ninguém iria ser condenado. Mas a igreja não aceitou isso, pois isso não estava de acordo com a Escritura. E ali então não foi aceito. Ele não foi considerado um herege, mas essas doutrinas não foram aceitas. Embora ele fosse alguém que soubesse de muita coisa, alguém que trouxe muita contribuição, ele morreu como um confessor da fé e também foi perseguido. Mas foi sempre defendido após por outros pais da igreja que o admiravam muito. Então Orígenes, mesmo tendo algumas ideias um pouco erradas, foi defendido pelo próximo e ensinou muitas coisas aos outros pais da igreja. Depois nós temos Cipriano de Cartago, no século III, ano 200 até 258. Cipriano foi bispo de Cartago. Então ele enfrentou perseguições e ele teve que fugir de Cartago, e ele só ajudava muito a igreja através de correspondências. Tratou de uma questão muito importante que começou a acontecer. Os cristãos estavam negando a sua fé perante os sofrimentos e o martírio. E ali esses eram chamados de apóstatas. E ali então ele teve que tratar isso, como receber de volta os apóstatas na igreja, como trazer a fé para eles de volta. E muitos não queriam saber mais dos apóstatas e os consideravam hereges. E eles tinham uma controvérsia sobre se o batismo dessas pessoas era válido ou não. Ou se eles fizessem algum batismo depois, ou se alguém herege de outro lugar fizesse um batismo, se isso teria eficácia. Cipriano foi alguém que exortou a igreja a voltar à unidade e dizer que fora da igreja não há salvação. Ele destaca a importância da disciplina da igreja. Disciplinar essas pessoas com amor para que elas voltem e não deixar fazer o que querem e que se percam nos seus pecados. As suas obras e a sua morte como mártir consolidaram uma autoridade como um dos grandes pais do Ocidente. Ele e o seu relato de martírio são coisas muito importantes de lermos na igreja e aprendermos com ele sobre como nós também devemos tratar as pessoas que saem da fé. Não só deixá-las nos seus pecados, mas tratá-las de forma correta e buscá-las de volta para a igreja. Nós temos o relato do seu martírio e detalhe que numa manhã de outubro, uma grande multidão se reuniu e Cipriano foi interrogado. E antes de morrer, ele demonstrou uma fé inabalável. Ele agradeceu ao carrasco que iria degolar ele e o presenteou com dinheiro por, como diz ele, colher a palma do martírio. Eusébio de Cesareia nasceu no final do século III, início do século IV, mais ou menos em 275 até 339. Ele foi um dos pais da igreja, chamado de pai da história da igreja. Um relato que ele trouxe foi o seu livro História Eclesiástica. Ele traz o rumo da igreja desde os apóstolos até o momento em que ele vivia. E ele preservou a partir disso muitos documentos históricos que se perderiam de outros autores. Ele foi um seguidor de Orígenes e discípulo de Panfilo. E ali ele participou do Concílio de Nicéia. Em sua época de vida começa-se então ter grande importância esse concílio que trataria sobre a fé professada na Trindade. Uma das coisas importantes de Eusébio, como bispo de Cesareia, é que a igreja de Cesareia tinha uma confissão. Isso era chamado símbolo batismal de Cesareia. Uma pequena confissão sobre a Trindade, relembrando o batismo. Isso foi usado no Concílio de Nicéia para formular o credo niceno, a primeira forma dele.
uma confissão de fé que vira parte do credo que conhecemos hoje. Eusébio escreve também sobre a vida do imperador Constantino I, que foi um dos primeiros imperadores que começou a aderir no império o cristianismo. E ele coloca no seu livro que isso era uma providência de Deus na história da igreja, até nesse ponto então em que ele tinha chegado. Não teve muitas informações sobre o seu fim e nem sobre se ele foi mártir ou não. No século IV, em meio às turbulências do arianismo, surge Atanásio, um bispo de Alexandria, chamado também de Atanásio contra o mundo. Ele foi então um incansável defensor da divindade de Cristo Jesus. O maior desafio dele foi a crise ariana, que questionava se Jesus, o Filho, era da mesma substância que o Pai. Nós conhecemos isso como homoousios, mesma substância. E Ário, que era também um teólogo de Alexandria, ensinava que Cristo não era da mesma substância que o Pai, mas era uma criatura e que, portanto, não era coeterno com Deus, o Pai. E Atanásio, então, responde e mostra que sim, Deus, Filho, é da mesma substância que o Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, como nós temos no Credo Niceno. Atanásio teve uma obra que ele escreve sobre a encarnação do Verbo. E ali é uma das mais belas exposições do Evangelho, mostrando por que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e por causa disso podemos ser redimidos. Se não fosse assim, não haveria redenção. Não poderíamos ser redimidos dos pecados. Atanásio então foi hostilizado. Eles o exilaram, mas ele nunca desistiu da verdade. E foi por essa resistência que o Concílio de Nicéia, em 325, deixou a sua marca definitiva na confissão cristã, com essa incrível defesa da Trindade, um modelo de fé contra as heresias. Atanásio teve a sua morte dada como natural, morreu como um bispo da igreja, mas teve uma grande contribuição para a nossa fé e lembramos isso hoje. Outro grande pai da igreja foi Cirilo de Jerusalém, que nasceu provavelmente em Jerusalém, por volta do ano 313 até mais ou menos o ano 386. Ele foi um combatente incansável contra o arianismo, esse mesmo que foi combatido por Atanásio. Ele defendeu que Jesus é verdadeiramente Deus e que o Espírito Santo, embora distinto do Pai e do Filho, tem a mesma divindade. Isso foi muito importante. Então a doutrina da Trindade começa a ser trabalhada muito mais pelos pais da igreja. Cirilo de Jerusalém é considerado o pai da liturgia, pois os seus textos mostram a liturgia de como a igreja de Jerusalém celebrava os sacramentos no século IV. Ele desenvolveu uma coisa muito importante, que hoje até é um pouco falada, mas é o sistema mistagógico, ou seja, uma inovação cristã. O sistema mistagógico quer dizer conduzir alguém pela palavra e pelos sacramentos a participar do mistério revelado em Cristo Jesus. É um ensino que não só deságua na vida, mas na mente, no viver, em tudo. Isso harmoniza a palavra, o rito e o gesto. A catequese mistagógica feita por ele é para preparar a pessoa que quer se converter para o testemunho da fé e levar ele a sentir isso e perceber o significado de Cristo Jesus como Salvador, ao mesmo tempo mantendo os mistérios da palavra. Por isso o catecismo de Lutero depois é influenciado por isso e se torna um tipo de catequese mistagógica para os cristãos. Depois também de muito combater os arianos, Cirilo de Jerusalém foi entregue às autoridades, foi exilado 3 vezes e viveu a sua vida em favor da igreja até morrer nesses exílios e longe da igreja, mas querendo pacificar a igreja e unificar a igreja do Oriente. Depois nós temos 3 figuras também bem importantes, chamados os pais capadócios, que nasceram então na Capadócia, na Ásia Menor. E esses 3 pais que vêm a seguir trataram sobre o mesmo assunto e trouxeram uma contribuição muito grande para a igreja. E esses 3 pais são Basílio Grande, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nyssa. Eles aprofundaram a ideia de trindade e ajudaram a formular palavras que temos até hoje. Uma essência divina, 3 pessoas distintas. Basílio, primeiro, destacou a importância do Espírito Santo, combatendo aqueles que consideravam que o Espírito Santo era menor ou inferior. Isso é um marco para a teologia cristã, estabelecendo o lugar
do Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Basílio, então, inicia movimentos aprofundados da Palavra de Deus e começou a ideia de formação de monges. Gregório de Nazianzo, chamado também de O Teólogo, tem a sua profundidade em sermões falando sobre a Trindade e a sua doutrina do Espírito Santo chamada pneumatologia. Ele foi o primeiro a usar a ideia de que o Espírito procede do Pai e do Filho, para fazer uma relação entre o Espírito e o Pai e o Filho. Um conceito que influenciou também depois a Igreja Cristã. E ainda uma grande contribuição de Gregório de Nazianzo, embora Basílio ainda tenha o criticado, mas era a sua cristologia. Gregório ofereceu fórmulas que seriam usadas nos concílios posteriores, como o concílio de Calcedônia. Ele insistiu que Cristo era plenamente humano e não uma união sem mistura das naturezas dele. Ele era plenamente humano e plenamente Deus. E essas naturezas dele eram separadas e não misturadas em uma só pessoa. E depois nós temos Gregório de Nissa, irmão de Basílio. Ele desenvolveu a espiritualidade que via a vida cristã como crescimento contínuo rumo a Deus. Combateu a tese da pré-existência, das almas e da reencarnação, mostrando o ser humano como imagem de Deus. Juntos esses três, chamados pais capadócios, derrotaram as heresias do seu tempo e estabeleceram fundamentos sólidos para a igreja, para uma confissão cristã. Eles tiveram uma grande briga com Ário e também com um cara chamado Eunômio, que atacava muito a doutrina e tentava fazer as autoridades ficarem contra a igreja novamente. Eles foram grandes figuras, eles foram muito influentes no concílio de Constantinopla, fazendo então as suas ponderações sobre o Espírito Santo. Nós temos também Ambrósio de Milão, que viveu por volta do ano 340 depois de Cristo até mais ou menos o ano 397. Ele teve a sua pregação, que foi um grande exemplo para Agostinho, chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ouviu pregações de Ambrósio de Milão e assim se converteu como cristão. Isso representa uma contribuição muito significativa, pois Agostinho veio a ser um dos maiores pais da igreja no futuro. Então Ambrósio de Milão, antes de ser bispo, ele era uma pessoa política. E ele era político até dominar algumas partes da província de Milão. E depois, a cidade mesmo decide que Ambrósio devia ser o seu bispo. E assim veio o seu nome, Ambrósio de Milão. Milão era um centro importante para os arianos, os hereges. E Ambrósio foi um defensor da fé cristã, combatendo essa heresia que negava a divindade de Cristo. Ele foi um defensor incansável da fé e foi um exemplo de como o bispo pôde defender a igreja contra a intromissão das heresias, mas também da intromissão do império, do Estado. Como político, ele trouxe a ideia de como a igreja tinha sua autonomia e que o império não podia impedir. Ambrósio faleceu no ano 397, na cidade de Milão, e algumas fontes dizem que na hora da sua morte ele pronunciou as seguintes palavras: "Parto de um mundo turbulento para encontrar a paz eterna." Após temos João Crisóstomo, por volta de 347 depois de Cristo, cujo nome significa boca de ouro, porque ele tinha pregações muito bonitas, e as pessoas diziam que pela sua interpretação da palavra de Deus, que afinal era boa, tocava o coração das pessoas por meio da palavra. Ele foi considerado por muitos um dos maiores pregadores da história cristã. Ele, juntamente com Agostinho, contribuiu para que a palavra se solidificasse, se espalhasse pela igreja. Ele foi um crítico sobre o abuso das riquezas. Ele era alguém que fez uma doutrina chamada doutrina social, que então era muito amigável com os pobres e com os necessitados e não tinha conveniência nenhuma com os poderosos, afirmando que ser verdadeiro cristão é comprometer-se com a justiça e partilhar os bens. Ele defendeu que a Santa Ceia é a carne e sangue de Cristo, em oposição às visões simbólicas da época. Foi um defensor da disciplina da igreja e denunciou a corrupção, o que rendeu a ele um exílio. Quando denunciou os poderosos, ele foi exilado, mas a sua herança como grande pregador e pregador bíblico o colocava como um dos maiores pastores da história da igreja. A sua morte ocorre perto do ano 407, mas as circunstâncias não são citadas. Nós temos também Jerônimo, nasceu por volta de 347 depois de Cristo, contemporâneo de Crisóstomo. Ficou conhecido especialmente pela sua tradução bíblica, que muitos usaram por mais de 1000 anos na igreja ocidental, chamada Vulgata,
a tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim. E esse trabalho foi acompanhado por muitos comentários bíblicos, e isso influenciou toda a Idade Média. E a sua vida de monge também marca também a sua espiritualidade e o seu compromisso com a palavra. Ele desenvolveu e se envolveu em muitos debates, e eram muito importantes na sua época porque estavam surgindo doutrinas como o pelagianismo, que negavam que nós teríamos o pecado original. E continuou a trazer muita literatura para a igreja, os combatendo e escrevendo comentários bíblicos que mostravam que ele tinha grande domínio sobre as línguas da Bíblia. Jerônimo então falece em Belém, na Palestina, no dia 30 de setembro de 420 d.C. E este dia, especialmente pela Igreja Católica, é considerado o dia da Bíblia. E também é um dia em que se lembra da morte de Jerônimo, aquele então que traduziu a Bíblia para o latim. Cirilo de Alexandria nasceu por volta do ano 376 no Egito, numa família cristã, e era muito ligada à liderança da igreja. E ali então ele viveu sobre uma influência que formou a sua vida e o início da sua vida na igreja, pois a sua família, e principalmente seu tio chamado Teófilo, era um patriarca de Alexandria. E é sobre essa influência, Cirilo começa a aprender mais sobre a igreja. Cirilo de Alexandria foi alguém que teve uma grande importância, pois ele teve uma atuação no concílio de Éfeso, no ano de 431. Ali ele se opôs firmemente a um cara chamado Nestório, que era de Constantinopla. Ele pregava uma separação excessiva entre a humanidade e a divindade de Cristo, chegando a afirmar que Maria não poderia ser chamada de Mãe de Deus, como nós conhecemos, Theotokos, mas apenas Mãe de Cristo, Christotokos. E Cirilo de Alexandria, então, foi alguém que defendeu contra essa ideia de Nestório. Ele fez uma confissão sobre a encarnação de Cristo, dizendo que se Cristo fosse dividido em duas pessoas separadas, uma divina e outra humana, não haveria verdadeira união e não haveria obra de salvação. Então, para Cirilo, o título Theotokos, Mãe de Deus, era um título que estava ali para não exaltar Maria em si, mas afirmar que Cristo, que o próprio Deus, estava ali presente na pessoa de Cristo, que Cristo era verdadeiro Deus e homem e nasceu desta pessoa, Maria. Graças à habilidade teológica de Cirilo e também da sua firmeza, o concílio declarou que Nestório, um herege, e consolidou uma doutrina chamada união hipostática, ou seja, a confissão de que Cristo Jesus é uma pessoa com duas naturezas, sem confusão nem separação. Além da importância no concílio, Cirilo escreveu comentários bíblicos, homilias e tratados teológicos. Ele aprofundou o sentido da cristologia da época, a centralidade da graça divina, e ajudou a consolidar a tradição das leituras do Antigo Testamento, era como uma preparação para mostrar Cristo Jesus. A sua insistência na unidade de Cristo exerce influência direta sobre os concílios posteriores, como o concílio de Calcedônia, em 451, que ali traz mais algumas coisas sobre a cristologia. Ele é lembrado como doutor da encarnação, por ter defendido com tanta firmeza e coragem a verdade que Jesus é o Filho eterno de Deus e assume plenamente a humanidade. Cirilo morre, então, em junho de 444 em Alexandria. Não há registro de martírio ou morte violenta. Provavelmente ele faleceu de causas naturais. E aí nós vemos para algum dos mais importantes, Agostinho de Hipona, também chamado de Santo Agostinho. Então, no fim do século IV, início do século V, Santo Agostinho nasce no dia 13 de novembro de 354. E ali ele se torna o mais influente dos pais da igreja. Ele nasceu no norte da África, filho de uma mãe cristã e de um pai pagão. E viveu a sua juventude marcada por uma busca, marcada pela busca inquietante. E ali ele passa pela filosofia, ele passa por momentos de muito pecado, passa pelo maniqueísmo e ali passa também pelo ceticismo, mas até encontrar Ambrósio em Milão e ouvir uma das suas pregações e a leitura das Escrituras. E ali começa a sua conversão. E ele escreve isso no seu livro chamado Confissões. E é uma das histórias mais belas da transformação de uma pessoa na história cristã. Ele vira depois bispo da cidade de Hipona. E Agostinho combate heresias, que são heresias que antes ele levava muito na sua vida. O maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo. O maniqueísmo
que inicialmente Agostinho era adepto, tornou-se então um adversário para Agostinho naquela época. O maniqueísmo era uma filosofia que ensinava que o bem e o mal eram realidades últimas. Só há bem e mal. Mas para Agostinho o mal não era uma substância, mas a privação do bem, ou uma inadequação na ordem das coisas, pois Deus criou somente o bem. Depois ele combate o pelagianismo, combate vigorosamente aqueles que diziam que o pecado original não estava no ser humano. E ele mostra e afirma que o homem tinha, desde o início, o pecado original, mas solidificou que a graça de Deus o alcançou. E Agostinho foi alguém que trouxe muita coisa importante para a doutrina do livre-arbítrio, que também é uma coisa para um próximo estudo para a gente conversar melhor. Mas ele enfatiza a soberania de Deus e a salvação. E ele combate também o donatismo. O donatismo era um cisma do norte da África, que havia pessoas que questionavam a validade dos sacramentos que eram administrados pelas pessoas que não eram puras. Se as pessoas que não eram puras podiam administrar sacramentos e fazer parte da igreja. Agostinho defendia a validade dos sacramentos e a unidade da igreja, chegando a usar força contra os donatistas para reconquistar os filhos do cristianismo. Então não havia essa pureza, mas todos eram parte da mesma igreja, não uns melhores do que outros. E ali então Agostinho desenvolve muita coisa importante, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar dele rapidamente. Primeiro, a doutrina da graça e da salvação. A teologia da graça que ele desenvolve enfatiza o monergismo, ou seja, a força da salvação vem totalmente de Deus. Não é o sinergismo, Deus faz a sua parte, eu faço a minha. Mas o monergismo, Deus salva e a sua graça é essa. A graça vem para nós e nós temos necessidade absoluta dessa graça para salvação e libertação humana. Essa ideia dele trouxe muita luz depois para Lutero e para as suas ideias de graça. A doutrina do pecado original, também é o segundo ponto. Agostinho foi fundamental explicando como a humanidade ainda estava caída no pecado original e isso fazia parte da natureza. E essa é a nossa condição. Terceiro, a filosofia. Agostinho escreveu Cidade de Deus, nome do seu escrito, e formulou uma filosofia distinguindo a cidade de Deus, espiritual, da cidade terrena, oferecendo uma compreensão da história humana e como nós não estamos vivendo no paraíso e na cidade de Deus que ainda há de vir, e que Deus não baixa o paraíso até a terra, mas ainda hão de acontecer muitas coisas neste mundo e que podem causar muito sofrimento. A teologia trinitária também foi um ponto muito bom em Agostinho. Ele expõe e apresenta a distinção que já foi sendo trabalhada, uma substância e três pessoas distintas, e a analogia sobre o reflexo da Trindade na alma humana, de como a nossa memória, o nosso entendimento e a nossa vontade mostram também a imagem da Santíssima Trindade. Agostinho foi alguém que falou muito sobre a relação da fé e da razão. Ele defendeu o princípio da fé buscando compreensão, integrando a razão e a filosofia numa reflexão teológica. Agostinho então morre no dia 28 de agosto de 430, aos 75 anos, em Hipona, durante um cerco que houve na cidade por causa de vândalos. Já idoso e doente, ele passa os seus últimos dias em oração, em meditação e pedindo a misericórdia de Deus. A sua morte não foi violenta, os vândalos não conseguiram pegá-lo e não conseguiram destruir a cidade, mas aconteceu em meio a um contexto de guerra, de destruição, mas que ele interpretava à luz daquela ideia que ele tinha da cidade de Deus. Então, Agostinho, com a sua teologia, ganhou profundamente os teólogos da parte da Idade Média. Eles foram moldados a partir dele e até a parte da Reforma. Então as ideias dele foram seguindo adiante de forma muito grande. E Agostinho então morreu na esperança de estar agora na cidade de Deus, que é os céus. E por último, e rapidamente honrados, Gregório Magno, que viveu entre os séculos 6 e 7 e teve grandes contribuições para a entrada do cristianismo na Idade Média, como uma reforma litúrgica para a igreja e o início do canto gregoriano. Por isso o seu nome, Gregório Magno e o canto gregoriano, além de ser um grande missionário. E por último, João Damasceno, que viveu no final do século VII, dos meados do século VIII, considerado o último dos grandes pais da Igreja do Oriente. Ele viveu
na época do surgimento do islamismo e escreveu obras defendendo a fé cristã diante desse novo desafio. Sua obra mais importante, chamada A Fonte do Conhecimento, é uma síntese da doutrina cristã e exerceu uma grande influência da teologia correta e também para a escolástica e os estudos que viriam após ele. E aqui nós vimos um pequeno resumo, e eu espero que eu tenha sido bem certo no que eu disse e trouxe, para que isso seja um pequeno resumo, para que vocês que ouvem hoje possam ir atrás de cada um desses e verem as suas contribuições por vocês mesmos. E cada um deles pode render um grande estudo pela frente. Os pais da igreja, os seus estudos, os concílios, as suas decisões, tudo isso foi instrumento de Deus para guardar a fé apostólica até os dias de hoje. Para nós luteranos, eles são preciosos porque eles testemunham a mesma fé que nós temos. Porque eles nos legaram os credos. Credo apostólico, credo atanasiano, credo niceno. E esses estão no livro de Concórdia. São os credos que mostram e refletem a nossa fé hoje, moldada por essas pessoas. Confirmam doutrinas centrais. Trindade, cristologia, sacramentos, escritura. Mas sempre lembramos então disso, escritura. A escritura é a única norma de fé que devemos ter. Mas nós devemos olhar com carinho para os pais da igreja e honrar as contribuições que eles fizeram e olhar para elas à luz da escritura. Para concluir, eu quero falar de um conceito importante que consegue trazer tudo isso para o final. Um rapaz chamado Vicente de Lérins, no século V, trouxe o consenso dos pais da igreja, chamado de consensus patrum. Isso é um critério para reconhecer a verdadeira doutrina cristã. Esse Vicente dizia o seguinte, que devemos crer aquilo que foi crido em toda parte, sempre e por todos. Ou seja, a fé verdadeira não é novidade, mas aquilo que a igreja confessou desde sempre. Que aquilo que a igreja confessou desde a revelação e que veio depois a ser trazido até nós pela tradição. O consensus patrum mostra que a fé cristã tem uma continuidade histórica. A mesma fé pregada pelos apóstolos, testemunhada pelos pais da igreja e confirmada nos concílios, é a fé que nós temos hoje. É a fé que confessamos e que estão nas confissões luteranas. Ela ajuda a discernir a doutrina. Quando surgirem hoje novidades, doutrinas novas, nós podemos perguntar, isso é algo que sempre foi confessado pela igreja? Ou é uma inovação recente? Ou é uma heresia que já foi combatida há muito tempo no passado? Martinho Lutero, todos os teólogos da Reforma se apoiaram nesse princípio. Muitas práticas do catolicismo medieval, como culto às relíquias, venda de indulgências, não tinham apoio do consensus patrum, do consenso dos pais. E por isso tinha que ser alguma coisa que devia ser mudada. E Lutero foi alguém que quis mudar e partir desse pressuposto. E para a igreja luterana, o consensus patrum é um testemunho muito precioso, mas não é a autoridade final. Ele ajuda a ver como os cristãos viviam, ver como os cristãos do passado entendiam a palavra de Deus. No entanto, o livro de Concórdia nos traz a seguinte citação. A palavra de Deus é e deve permanecer a única regra e norma de toda a doutrina. O consensus patrum é a tradição de fé. É uma fé viva. Mas o que confirma que nós não estamos sozinhos e as doutrinas da igreja é só a palavra de Deus. O consensus patrum mostra que fazemos parte de uma longa história que sempre confessa o evangelho e que mostra as coisas principais da fé, que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Mas tudo isso tem base na palavra e deve ser baseado nela. Assim, olhar para os pais da igreja, para ver os concílios, olhar para o consensus patrum, vemos como Deus guiou as coisas ao longo da história. E nós, luteranos, podemos nos alegrar quando nós chegamos a olhar para essas coisas e saber que nós estamos com o bastão na mão. Agora foi passado para nós a continuidade da fé antiga que veio desde a revelação da palavra, da tradição, da história da igreja, da reforma e de todos os anos que se passaram até aqui, agora está com a gente. Agora nós podemos confessar junto com todas aquelas pessoas: creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, meu Senhor e Salvador.
Essa é a fé dos apóstolos. Essa é a fé dos pais. Essa é a fé dos concílios. Essa é a nossa fé hoje. Amém.